Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no mês de dezembro, fazer essa previsão para vocês desse mês que é tão importante, porque é justamente o mês em que nós finalizamos o ano de 2023 e é o mês também em que nós temos o Natal e o Ano Novo, ou seja, as festas de fim de ano. E como que os planetas vão estar posicionados, o que a gente vai ter como energia para esses eventos importantes de fim de ano, muitas pessoas viajando, muita gente indo para aeroporto, rodoviária, ou às vezes até pegando estrada, né? Então vamos dar uma olhadinha, vamos ver como é que está a energia para o mês de dezembro. Bom, gente, a gente inicia o mês com uma lua cheia acontecendo no signo de Gêmeos. Lembrando que a lua minguante só vai acontecer ali no dia 5 de dezembro e essa lua minguante vai acontecer no signo de Virgem. Então a gente entra o mês com uma lua cheia em Gêmeos, no qual o regente é o próprio Mercúrio. E a gente inicia o mês com Mercúrio já mudando de signo. Mercúrio entra no signo de Capricórnio. Então vocês já vão percebendo aí que Mercúrio ele está em destaque. Mercúrio é um dos protagonistas do mês, assim como Marte e Netuno. E eu também vou mostrar a importância dele, de Mercúrio, nos mapas aí da véspera de Natal e Ano Novo. Por quê? Porque a Lua, na véspera aqui, olha, às 23 horas e 59 minutos do dia 24 de dezembro, a Lua estará a 10 graus do signo de Gêmeos, que tem o regente Mercúrio. Além disso, a gente vai ter também no Ano Novo a Lua no signo de Virgem, que também é regido por Mercúrio. Aqui, olha, a virada do ano de 2023 para o ano de 2024, às 11 horas e 59 minutos, a Lua estará a 7 graus, ou seja, signo de Virgem, regido por Mercúrio. E aí o que a gente tem, gente? A gente tem nesse mês Mercúrio ficando retrógrado, ali no dia 13 de dezembro de 2023, às 4 horas e 8 minutos, horário de Brasília, Mercúrio começa o seu movimento retrógrado. E a gente inicia o mês de dezembro com Mercúrio já na zona de sombra. Ou seja, se Mercúrio é um dos protagonistas, como a gente está vendo aqui, né? Mercúrio está aqui, importante no mapa da virada e no mapa da véspera de Natal. A gente inicia o mês com uma lua cheia em Gêmeos, que é regido por Mercúrio. Mercúrio entra em Capricórnio, ele já entra na zona de sombra e vocês vão ver que tem outros pontos importantes em relação a Mercúrio. Ou seja, Mercúrio ele está importantíssimo e Mercúrio rege tudo aquilo que a gente precisa que funcione bem em festas de fim de ano, em confraternizações de empresa, ou seja, tudo isso é regido por Mercúrio. Transporte, translado. E aonde que Mercúrio vai estar? Ele vai estar no signo de Capricórnio, mas ele vai retrogradar e vai voltar para o signo de Sagitário, retrógrado, que rege os aeroportos e todos os trâmites internacionais, passaporte, documentos relacionados aos trâmites internacionais, câmbio, tudo isso está relacionado a Mercúrio. Além disso, obviamente, nós temos aí hospedagem, as próprias viagens, alimentação, por exemplo, a alimentação do hotel, alimentação no avião, tudo isso tem relação também com esse Mercúrio. A gente precisa tomar cuidado porque ele vai estar também muito tensionado aí com Netuno e Marte, então a gente vai ter que tomar muito cuidado em relação à nossa alimentação para a gente não se intoxicar, caso você tenha algum tipo de alergia, né, que isso aí é tudo Netuno, é peixes, né? Então se você tem alergia, se você tem alguma sensibilidade, ou de repente se você não está acostumado a beber, ou se entrar aí na onda de outras pessoas, usar algum entorpecente, pode ser que tudo isso traga mal-estar, sensações estranhas para o corpo. Uma pessoa que costuma beber muito e fica bem, de repente na primeira, segunda taça de vinho, ou na segunda caneca ali de cerveja, de chopp, pode ser que já esteja trêbada, né? Justamente por causa de Netuno, Marte, que tende ao exagero e aumenta os efeitos de tudo dentro do nosso corpo. Então, os efeitos que causam a embriaguez vão estar aumentadas. Então, tudo isso a gente vai ter que tomar cuidado, inclusive em relação à vulnerabilidade, principalmente as mulheres, porque a gente vai ter aí tensão entre Vênus e Saturno. A gente vai ter também uma conversa de Vênus com Netuno. Então, principalmente mulheres precisam tomar cuidado para não correr risco de ficar vulnerável demais e assim sofrer algum tipo de abuso. Doenças sexualmente transmissíveis também vai pedir um pouco de atenção,
nesse fim de ano, nas festas, aí, nas comemorações. Por isso, mais uma vez, é importante usar preservativo, né? Prestar atenção com qual parceiro que você tá. Se você bebeu demais, procure não se envolver com ninguém, né? E obviamente, né, gente, tem a questão aí também desses aspectos difíceis de roubo, furto, acidentes com água, mas tudo isso eu vou mostrar depois para vocês quais são os pontos de alerta, principalmente para essas festas de fim de ano. Mas vamos lá, então vamos entender o que tem para esse mês. Esse mês nós temos então Mercúrio entrando no signo de Capricórnio, um outro planeta que vai mudar de roupa é Vênus, no dia 4, a Vênus entra no signo de Escorpião, e aí a gente tem o quê? A gente tem o Sol entrando no signo de Capricórnio, que é o solstício de dezembro, que é o verão para o hemisfério sul e o inverno para o hemisfério norte. E aí no dia 23, isso aqui é no dia 22, no dia 23 nós temos Mercúrio voltando para Sagitário retrógrado. E nós ainda vamos ter a Vênus entrando no signo de Sagitário. Então a gente tem 5 mudanças de planetas de signo, sendo que um deles acontece 2 vezes, né? Mercúrio entra em Capricórnio, mas sai de Capricórnio e volta para Sagitário. Então vocês veem que esse mês ele vai ser bastante movimentado em relação à mudança de energia dos planetas. Além disso, a gente vai ter também nesse mês, que são as marcações vermelhinhas aqui, olha, nós temos nada mais nada menos que 3 planetas voltando ao seu movimento direto. Quais são eles? Nós temos Netuno no dia 6, voltando ao seu movimento direto. Já no dia 13, a gente tem, como eu falei antes, Mercúrio começando o seu movimento retrógrado. E aí a gente tem no dia 27, Quirón voltando ao seu movimento direto. E finalizando aí um mês, no dia 30, nós temos Júpiter finalmente voltando ao seu movimento direto. Então nós temos 3 planetas, sendo que um é Quirón, né, que é um asteroide. Esses 3 vão começar a se alinhar novamente, a caminhar para frente, mas é importante dizer que esses planetas eles são tão lentos que eles praticamente estarão meio que parados no mês de dezembro. A partir de janeiro, eles já começam a ganhar um movimento maior. Então são energias que estão meio paradas no céu. E aí a gente vai ter as nossas luas acontecendo, né? Nós temos a lua minguante, lembrando que nós entramos o mês de dezembro com a lua cheia, que aconteceu no dia 27 de novembro, que aconteceu em Gêmeos. Aí a gente vai ter a lua minguante em Virgem, acontecendo às 2 horas e 49 minutos, aos 12 graus e 48 minutos do signo de Virgem. Aí a gente vai ter a lunação de Sagitário, acontecendo no dia 12, no grau 20 e 40 minutos do signo de Sagitário. E aí a gente vai ter a lua crescente acontecendo no signo de Peixes, no dia 19, então já que para o Natal a gente vai estar na fase crescente em Peixes, então Netuno e Júpiter ganharão intensidade aí, porque a gente vai estar na fase crescente pisciana e a gente vai finalizar o mês com uma lua cheia no signo de Câncer. Essa lua cheia no signo de Câncer, é importante lembrar, já fiz o vídeo, para quem ainda não viu, eu vou deixar no card de informações as previsões para 2024 em relação a Saturno, as 2 regências de Saturno, e nesse vídeo eu falo que a gente não vai ter lua cheia em Câncer no ano de 2024. Então essa daqui é a última lua cheia em Câncer que a gente vai ter até 2025. Então, aproveitem essa lua cheia. Porém, é uma lua cheia em Câncer, domiciliada, poderosíssima, com alguns aspectos importantes acontecendo, com Netuno, Marte, Mercúrio, que é essa quadratura aqui, olha, que vai acontecer, sendo que esses 2 signos são signos de expansão de muita água, de aumento, de exageros, ou seja, com uma lua cheia no signo de Câncer, é muito provável que esse fim de ano a gente tenha muita chuva e sabe aquelas notícias de jornal que a gente costuma ver? Deslizamento de terra, pessoas ilhadas, problemas com água, com agitação no mar, acidentes com pessoas nas águas, ou seja, tudo isso a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque a tendência é a gente ter muita chuva nas festas de fim de ano, tá bom? Então a gente finaliza o ano com uma lua cheia no signo de Câncer. E aí, para os aspectos pela semana, a gente tá com alguns aspectos desafiadores, mas a grande maioria está fluido. O dia mais difícil que a gente tem aí é o dia 27, como vocês podem ver aqui, olha, Mercúrio conjunto a Marte, Sol, trígono Júpiter, Mercúrio quadratura Netuno, e vocês veem Mercúrio e Mercúrio, né? Então Mercúrio junto com Marte fazendo quadratura a Netuno,
com o Sol fazendo um trígono para Júpiter. Aumenta tudo de tamanho. Então esse é um dos dias mais tensos que a gente tem, que a gente vai ter que prestar um pouco mais de atenção, mas lembrando que sempre vai ter aqui o céu da semana para vocês, para que vocês possam entender direitinho. E lembrando, quem quiser adquirir esse calendário, é só me enviar um e-mail para encontrosastrológicos@gmail.com dizendo que você deseja comprar o calendário. Esse calendário vai com todos os meses para o ano de 2024, junto com um mini guia astrológico com todos os eventos para 2024. O valor está R$ 80 para quem quiser adquirir. Ele vai em formato de PDF e eu envio para vocês pelo e-mail, tá bom? E ele vai assim, coloridinho desse jeito. E lá tem todas as indicações do Color Code aqui, tá? Que eu utilizo. Bom, e como eu já fiz o vídeo do céu da semana até o dia 3 aqui, vamos olhar a partir do dia 4. Então, no dia 4, a gente tem a Vênus entrando no signo de Escorpião, o que faz essa Vênus mergulhar profundamente nas suas questões que precisa tratar, superar, embelezar, ajustar, equilibrar. E como a Vênus ela vem passando por muitas transformações, a gente teve a Vênus retrógrada nesse ano de 2023 e ela fez conversas importantíssimas com Júpiter, com Urano, com Plutão. Inclusive aqui no dia 3 a gente sai de uma quadratura de Plutão, mas a Vênus entrando no signo de Escorpião é como se ela estivesse finalizando alguns assuntos que ela iniciou, principalmente em relação a Júpiter, porque ela vai fazer oposição a Júpiter no dia 10. Lembrando que a Vênus tem um ciclo em relação a Júpiter, então quando ela fez conjunção, ela foi girando até chegar à sua oposição. É igual à lua cheia, que é a culminação de um ciclo, né? Então a Vênus está chegando nesse ápice desse ciclo em relação a Júpiter e também em relação a Urano no dia 21. Que é quando ela faz oposição, é como se fosse uma Vênus cheia, é aquela fase em que ela vai finalizar e resolver realmente os assuntos que ela vem transformando, mudando, se libertando. Então a gente está num mês de dezembro aí de fechamento realmente de alguns assuntos relacionados a crenças limitantes, para que a gente consiga entender o porquê que a gente estava dando tanto valor, por que a gente estava tão apegado a certas crenças, e ao mesmo tempo a gente vai ter a oportunidade também de perceber essa libertação, o desapegar, o mudar de ideia, o se transformar. Então a gente está em um mês aí que pode ser que aconteçam muitas transformações em relação aos assuntos da nossa Vênus, do nosso feminino, dos nossos valores, em relação a dinheiro também. E esse mês ele está bastante delicado em relação às finanças, a dinheiro, porque se a gente não tomar cuidado, pode ser que a gente perca muito dinheiro, existe a possibilidade de ter enganos, ou algumas pessoas gastarem além da conta. Então, mais uma vez, prestem atenção em relação a isso. Então a Vênus ela está muito importante para esse mês e a gente vai iniciar com ela no signo de Escorpião e a gente vai finalizar, inclusive um ano novo vai acontecer com a Vênus já no signo de Sagitário, mas fazendo quadratura para Saturno, que é o que está aqui para vocês. Olha, Vênus fazendo quadratura para Saturno. Então assim, né, vocês veem que não tá fácil para a gente vai ter que ficar muito consciente em como a gente está lidando com o nosso dinheiro, como que a gente está gastando, aonde que a gente está investindo, com quem que a gente está se relacionando, para quem que a gente está abrindo a nossa intimidade, principalmente no início do mês aí. E é hora de perceber realmente quais são as correntes que estão nos prendendo, porque esse ciclo está começando a chegar ao seu fim, né? Então, o que a gente precisou trabalhar, a gente vai começar a sentir a finalização a partir do dia 10 e no dia 21 também, tá? De dezembro. Mas a Vênus no signo de Escorpião é um momento maravilhoso para que a gente mergulhe para as nossas crises e que a gente transforme essas crises intensas, profundas demais, extremistas demais, e que a gente consiga encontrar paz, equilíbrio, harmonia, e talvez a gente consiga fazer esse trabalho lindíssimo, né? E vocês veem que no dia 5 a Vênus já faz aí um trígono para Saturno, o que traz uma certa consciência e maturidade, principalmente emocional, para os assuntos que a Vênus está trabalhando. Netuno volta ao seu movimento direto, né? Mas ele ainda vai estar ali
paradão no céu, porém ele já está caminhando para frente. Então as questões que estavam meio bagunçadas podem começar a clarear, porém a gente está na zona de sombra de Mercúrio. Mercúrio vai retrogradar uma semana depois, no dia 13. Aí a gente tem o Sol fazendo um trígono lindíssimo para Quirón, Sol em Sagitário, Quirón em Áries, no qual é uma oportunidade incrível de ampliar a sua consciência em relação às suas feridas, e não só isso, mas ter uma confiança, uma fé realmente de que todos os seus problemas em relação àquela ferida específica talvez sejam resolvidos. Você vai, confiar. Pode ser que a gente comece a confiar. E aí a gente tem Mercúrio, então, fazendo no dia 8 um trígono para Júpiter. Mercúrio no signo de Capricórnio e Júpiter no signo de Touro, ou seja, um trígono de elemento terra. Esse dia 8, apesar de Mercúrio já estar na sua zona de sombra, ele está ajudando a gente demais a entender um quadro maior, situações bem complexas, de repente algo que a gente não estava conseguindo entender, que a gente não estava conseguindo ver, pode ser que a gente consiga ver, consiga fazer os cálculos ali certinho e a gente consiga montar um plano estratégico para fazer aquilo funcionar, de uma forma a ampliar, a aumentar, seja o que for que você esteja intencionando. Mas lembrando, tudo aquilo que toca Júpiter cresce, não importa se é coisa boa ou se é coisa ruim, né? Seja o que for que você esteja trabalhando dentro de você, aquilo vai ganhar tamanho, vai ganhar peso, né? Então prestem atenção aí o que está passando na cabeça de vocês durante esse período. E aí a gente vai para o dia 10, que é justamente aquele dia que eu falei para vocês que a Vênus faz uma oposição a Júpiter. Então a gente tem aqui, olha, Mercúrio conversando com Júpiter de forma harmônica, num trígono, mas a gente vai ter uma Vênus, que é o dispositor, inclusive, desse Júpiter. A gente vai ter a Vênus fazendo oposição a Júpiter, lembrando que Vênus também rege o signo de Touro, aonde está Júpiter. Essa oposição, ela não é maléfica, ela é uma oposição benéfica, porque a gente está falando de Júpiter que está em Touro, no reino da Vênus, e a Vênus está sendo tocada por esse Júpiter, então está, de certa forma, ok, são os dois benéficos do zodíaco conversando, mas aqui a gente está tendo um ápice de um ciclo, principalmente de consciência de crenças limitantes. Lembrando que a gente está com o Sol no signo de Sagitário, então Júpiter está super iluminado por esse Sol. De que forma? Nós estamos trabalhando o signo que tem tudo a ver com essa energia. E o signo de Sagitário é um signo de expansão de consciência e de mudança, porque é um signo mutável. Então, se a gente quer mudar alguma ideia, mudar alguma crença, mudar algum conceito, dar um novo sentido para alguma coisa, esse momento está maravilhoso. E a gente está resolvendo alguma coisa em relação a Vênus. E Vênus fala dos relacionamentos, parcerias, finanças, valores, ou seja, todos os assuntos que para a gente é muito importante, a Vênus está resolvendo. E está chegando nesse ápice aí com Júpiter. E aí a Vênus vai conversar no dia 11 em sexto, de forma harmoniosa, também com Mercúrio. Mercúrio lá em Capricórnio, lembrando que já na sua zona de sombra, então alguns assuntos do passado podem retornar para essa Vênus. De repente, se você tem alguma coisa para resolver em relação a alguém, alguma situação que ficou mal resolvida, esse dia 11 pode ser um bom dia para voltar naqueles assuntos de antigamente e, quem sabe, colocar um fim antes da retrogradação aqui no dia 13, né? Então, prestem atenção aí. E aqui no dia 12 a gente vai ter a lua nova acontecendo no signo de Sagitário, a lunação de Sagitário com Mercúrio direto ainda, tá? Mas no dia seguinte nós temos então Mercúrio começando o seu movimento retrógrado no signo de Capricórnio, no qual ele vai começar a mostrar para a gente os assuntos que a gente precisa resolver. Então esses assuntos vão retornar, vão nos tocar, vão nos incomodar de alguma forma. E esses assuntos podem ser assuntos muito antigos, assuntos solidificados, pesados, assuntos que não são leves para a gente tratar. Lembrando que a Vênus também está lá no signo de Escorpião, então a gente está entrando em assuntos delicados, tabus. Então Mercúrio pode ser que traga esses assuntos que são uma
pedrona no nosso sapato e que a gente vai ter que resolver, tá? Assuntos que são difíceis de quebrar, difíceis de lidar, porque eles estão muito enraizados, eles estão muito cristalizados, pode ser que sejam assuntos ligados ao status quo. Esses assuntos podem ser assuntos que a gente postergou por muitos anos e por isso ganhou um peso muito grande, e assuntos que já estão meio fora de época, que foi um tempo que hoje em dia as coisas estão tão diferentes que imagina voltar para aquele assunto lá de trás. Assuntos em família também, pode ser aquele momento, né, que a gente passe aí, por exemplo, o Natal, tendo essas conversas, de repente com uma pessoa que tem uma cabeça mais antiquada, que é mais retrógrado, que tem uma visão muito conservadora, e de repente você tem uma visão mais aberta, uma mente mais aberta, ou seja, esse tipo de situação pode acontecer com Mercúrio retrógrado em Capricórnio, e ainda voltando para Sagitário, porque quando o Mercúrio voltar retrógrado para Sagitário, ele vai pegar os temas de novo relacionados à crença, fé, fanatismos, ideologias e ideias enraizadas, porque Júpiter está retrógrado no signo de Touro. Então esses temas serão tocados de novo. E aí no dia 15 a gente tem Marte conversando com Quirón. Esse dia é um dia mágico para ação realmente em relação à cura das suas feridas. E lembrando que é trígono, então é uma possibilidade de encontrar saídas inteligentes e com muita ajuda. Principalmente se você tiver fé e confiança, pode ser um dia lindíssimo aí para curar feridas lá do passado, lembrando que Quirón está retrógrado ainda, ele vai voltar ao seu movimento direto no fim do mês. E nesse mesmo dia a gente vai ter os aspectos de Sol em Sagitário com os nodos lunares nos signos de Áries e Libra. É um aspecto extremamente harmônico, fluido e que toca os nodos, e mais uma vez talvez a gente tenha uma luz iluminando o que a gente precisa soltar do Nó do Sul em Libra, com a Vênus em Escorpião, né, que a gente vai estar ainda com a Vênus lá no signo de Escorpião, então vai ajudar muito a soltar esses assuntos, essas questões, e a gente vê nesse mesmo dia a Lua fazendo conjunção aí com Plutão, o que é muito bom, porque aciona mais ainda a Vênus e trabalha mais ainda esses desapegos, esses cortes, esses fins, e a Lua conversando com o Nó do Norte, que está lá em Áries, que ativa Marte, que está passando por esse momento maravilhoso que está aqui, olha, que é justamente Marte fazendo trígono para Quirón, curando as suas feridas. Então, pode ser aquele dia que a gente consiga encontrar a saída, entende? E que a gente tenha força, fé, confiança. É mais uma oportunidade que a gente tem de fechar uma porta para abrir outra e sair livre. Sabe aquelas portas de cadeia? É como se a gente estivesse fechando aquelas portas e saindo das prisões das nossas celas mentais, emocionais, sentimentais. É como se a gente estivesse realmente fechando uma porta e deixando tudo para trás. Então, tá aí, né? Já no dia 17, a gente vai ter a quadratura de Sol e Netuno. Sol em Sagitário e Netuno no signo de Peixes, mas vocês veem que ali no dia seguinte a gente vai ter Mercúrio conversando em trígono, lindíssimo com Júpiter. Então, por mais que a gente fique um pouco desenergizado, cansado, meio confuso, querendo, sabe, se desconectar das coisas, lembrando que a gente está falando de Sagitário e Peixes, são dois signos muito ligados à espiritualidade, à religiosidade, e aqui talvez a gente tenha uma cobrança no sentido de cuidar um pouco mais da sua saúde mental, espiritual, emocional. E é como se o céu estivesse dizendo pra gente, olha, não importa se você der esse tempinho para você se cuidar, porque as coisas estão garantidas, ou seja, a sua vida, as suas contas, não se preocupe, se você cuidar de você, se você cuidar da sua saúde aqui, pode ser que você lide muito melhor nesse dia aqui com Mercúrio e Júpiter, formando esse trígono, mesmo com Mercúrio retrógrado. Lembra que aqui a gente já está percebendo onde que estão as confusões, onde que estão os erros? Então, se a gente descansar, se a gente cuidar dessa nossa saúde mental, espiritual, sentimental, emocional, talvez a gente entre na segunda-feira aqui, mais tranquilo, equilibrado, consciente e consiga enxergar essas soluções do dia 18. Então, essas são as energias aí para o dia 18
porque ali no dia 19 a gente vai ter a lua crescente acontecendo no signo de Peixes. E essa fase crescente da lunação de Sagitário é mais um chamado. Trabalhe mais ainda, cuide mais ainda da sua saúde espiritual, da sua consciência espiritual, da sua saúde mental, do seu bem-estar espiritual. Faça as limpezas para que você se fortaleça e expanda essa energia espiritual. Cuide da sua sensibilidade, da sua intuição, do seu sexto sentido. É mais ou menos isso que está pedindo aí pra gente. E aí no dia 21, a gente vai ter Mercúrio conversando em sexto com Saturno, que é maravilhoso. É mais uma conversa, essa conversa já iniciou. É a segunda conversa que Mercúrio está tendo com Saturno, então é mais uma oportunidade que a gente tem de ver algumas falhas, alguns problemas, e aqui, como Saturno está no signo de Peixes, principalmente no seu cuidado com a sua saúde mental, com seus enganos, fantasias, mentiras que você conta para si mesmo, autossabotagem, talvez a gente consiga começar a enxergar aí aonde que está o problema. E a gente vai ter então, finalmente, a Vênus chegando ao ápice desse ciclo em relação ao Urano. Vênus oposição Urano. E aqui é mais uma oportunidade de romper com todas as correntes. É um jato de energia para caso você tiver alguma coisa que você ainda esteja apegado até esse momento, se você ainda não conseguiu desapegar, esse dia aqui está mostrando que existe a possibilidade de muitas coisas se romperem, finalizarem, se quebrarem, ou seja, fiquem atentos aí. E aí a gente vai para o dia 22, que é quando a gente tem o solstício. E o que é o solstício, gente? O solstício é o ápice do alcance do Sol, né? A gente tem o Sol aqui vibrando pra gente, e aqui a gente tem o planetinha Terra. E aqui a gente tem o Trópico de Capricórnio, o Trópico de Câncer. O Sol, ele tá mais direcionado aqui para o Trópico de Capricórnio, ou seja, para o hemisfério sul. Então aqui no hemisfério sul é onde a gente vai ter o dia mais longo, com mais luz do ano. Mas, porém, a partir daqui, o que acontece com esse Sol? Esse Sol ele começa a subir de novo para o Trópico de Câncer. Então aqui é o máximo de sol, de luz, mas a partir do dia 23 a gente já começa a perder luz. Já no hemisfério norte, o que acontece? No hemisfério norte, os raios estão mais distantes, então aqui acontece o inverno, para nós aqui no hemisfério sul, o verão. Então eles têm a noite mais longa. Nós temos o dia mais longo, mas eles têm a noite mais longa do ano. É onde se inicia o inverno, mas o inverno ele inicia com uma chamada de vida, porque a partir daqui, no dia 23, eles já começam a ganhar mais luz. A gente começa a perder luz e eles começam a ganhar luz, porque a Terra está se movimentando e o Sol vai subir com os seus raios e vai se aproximar mais do Trópico de Câncer. E aí, lá em junho de 2024, é onde a gente vai ter o solstício de verão lá para o hemisfério norte. Ou seja, eles vão ter lá em junho de 2024 o dia mais longo e nós teremos o nosso inverno, a noite mais longa do ano. Então esse é o dia mágico, né, que acontece. Esse solstício é justamente na entrada do Sol em Capricórnio e a gente vai ter o Sol entrando em Capricórnio e logo em seguida fazendo conjunção com Mercúrio. Mercúrio vai entrar no coração do Sol no iniciozinho do signo de Capricórnio. Ou seja, é como se a gente estivesse subindo no topo da montanha para ver lá do alto os nossos objetivos. Para quando Mercúrio voltar para o signo de Sagitário, a gente ter essa visão ampla e correr atrás da flecha de Sagitário mais uma vez. Ou seja, a gente viu a flecha lá atrás, talvez a gente correu atrás dessa flecha, mas a gente se perdeu pelo caminho. Quando a gente sobe na montanha aqui e a gente consegue enxergar onde que o arco estava direcionado, aqui a gente consegue calcular e saber aonde a flecha caiu. E aí a gente volta e faz o caminho correto atrás dessa flecha sagitariana, atrás dos nossos objetivos. Então Mercúrio entra no signo de Sagitário no dia 23. Aí no
no dia 24, no domingo, o Sol faz um trígono para Saturno, maravilhoso. Mais uma vez a gente tem aí uma energia de Sol em Capricórnio, Saturno em Peixes, lembrando que Saturno é o regente de Capricórnio, e essa conversa pode ser maravilhosa para que a gente entenda realmente quais são as resoluções para o ano seguinte, aonde que estão os enganos, como consertar esses enganos. Mercúrio está mostrando para a gente aonde a flecha caiu, então a gente está indo na direção dessa flecha correta agora, ou seja, a gente está com tudo caminhando certinho. E isso está bem bacana. E aí a gente tem no dia 25 a Vênus fazendo um trígono para Netuno, e Marte conversando com os nodos. E aqui a gente está com dias muito bacanas para fazer limpeza, para se equilibrar espiritualmente, para trabalhar os seus valores espirituais e seus valores mundanos, né? Essa conversa é lindíssima nesse sentido de Vênus e Netuno. Às vezes a gente consegue entender o que é que realmente tem valor, que geralmente aquilo que tem valor, dinheiro nenhum compra, e é aqui que a gente de repente começa a sentir aquela necessidade de ajudar quem precisa, a dar aquilo que você tem em excesso, aquelas coisas que você está apegado e dar para outras pessoas que estão precisando mais que você. Então um certo desapego, uma certa compaixão, uma empatia começa a brotar dentro da gente, e a gente consegue ter um amor mais universal e não um amor tão mundano, tão egoísta, tão egóico, né? Então, são aspectos lindíssimos aí no dia 24 e 25 nesse sentido. Mas aqui eu vou mostrar para vocês, que é o Natal aí pra gente, eu vou mostrar para vocês o mapa aqui. E o mapa, ele apesar de ter esses aspectos lindíssimos, nós temos desafios, porque Marte e Mercúrio estão fazendo quadratura para Netuno, por mais que a Vênus esteja conversando lindamente com Netuno. Isso aqui, olha gente, pode trazer alguns problemas, inclusive com parentes, né? Parentes, primos, irmãos, tios, essas reuniões de família. Procure não levar as coisas que são faladas para o seu coração. Procure não alfinetar as pessoas, Marte, junto com Mercúrio, então falar muita coisa, achar que você está com a verdade e às vezes alfinetar alguém, isso pode ferir de morte alguém, isso pode machucar, pode trazer um desentendimento muito grande entre as pessoas podem cortar laços porque Vênus e Urano ainda estão conversando. Então, no Natal, a melhor coisa para a gente fazer é relaxar, sabe? E se alguém falar alguma coisa que te incomodar, deixa essa informação passar por você, olha, como um vento. O vento não passa por nós. Alguém falou alguma coisa, você só deixa passar. Não se afete, não se deixe levar por essas coisas. Porque talvez a gente pode entender as coisas de forma meio torta, distorcida, ou se a gente retrucar, as pessoas podem entender de uma outra forma. Então, para a gente evitar esses problemas, vale a pena a gente deixar essas conversas e esses assuntos passarem por nós. Depois, quem sabe, você não chega para essa pessoa e fala, olha, lembra lá no Natal que você falou isso? Aí sim você coloca os pinguinhos nos is ali, principalmente quando o Mercúrio estiver direto, porque quando ele estiver direto, ele vai voltar colocando os pinguinhos nos is. Aí lá na frente, a partir do dia 2 de janeiro, pertinho, aí sim você vai lá e conversa com essa pessoa. Cuidado com exageros, cuidado com muita bebida, cuidado com gastos, porque a gente pode enfiar os pés pelas mãos também nesse sentido. E a Lua estando em Gêmeos na noite de Natal, que aciona Mercúrio, é mais um motivo pra gente não ficar de cantinho falando de alguém, fazendo fofoca, fazendo intriga, cutucando, porque isso aqui pode virar algo muito grande mesmo. Então vamos evitar, tá bom? Inclusive no trabalho. E também um outro assunto que é importante evitar: entrar em assuntos de religião, discussão por conta de religião ou qualquer coisa que a pessoa tenha muita paixão, seja meio fanática, sabe? Se aquela pessoa é fanática por um time de futebol e você vai lá e começa a opinar sobre o time de futebol só para contrariar, só para instigar. Aí isso aí pode, né, ser aquele motivo para uma briga drástica. Bom, e aí a gente vai para o dia 26, e no dia 26 a gente tem a lua cheia no signo de Câncer, ou seja, lua domiciliada, cheiona, expressando a sua melhor versão, então ela vai transbordar toda essa energia para a gente.
Ufa, né? Imagina o quão emocional a gente vai estar, talvez bastante nostálgico, mexido com assuntos do passado, de pessoas que a gente viu, pode ser que a gente sinta falta de pessoas, que a gente fique relembrando pessoas, muitas pessoas que perderam parentes e familiares. Por exemplo, pela Covid, pode ser que sinta muita falta desses seres amados, ou seja, se preparem porque os nossos sentimentos vão ficar bem ativados nesse fim de ano, principalmente logo após ali o Natal. E aí no dia 27 a gente tem aquele dia mais delicado que eu falei para vocês, que é quando Quiron volta ao seu movimento direto, ou seja, Quiron, um planeta que fala das nossas feridas, que são curadas principalmente quando ajudamos as pessoas ao redor. Ele vai começar o seu movimento direto, ou seja, tudo aquilo que foi remexido, todas as feridas que foram tocadas, que não foram poucas, foram muitas, aqui elas já estão começando a cicatrizar. A gente já conseguiu curar, agora é a fase de cicatrização. E aí a gente vai ter Mercúrio fazendo quadratura a Netuno, Júpiter, trígono a Júpiter e Mercúrio conjunção ao Marte. Esse dia aqui, provavelmente é aquele dia que muitas pessoas vão para o aeroporto, vão para a rodoferroviária, pegam estradas para irem para os seus destinos ali de festas de fim de ano. Gente, muito cuidado com acidentes em estrada. Muito cuidado com bebida e direção, muito cuidado com seus pertences, cuidado com seu dinheiro, cuidado com as suas malas. Procure não levar coisas muito valiosas para essas viagens de fim de ano. Guarde em um lugar seguro, não leve com você. Procure verificar todas as papeladas, principalmente se você está fazendo viagem internacional. Estude a cultura do país que você vai viajar. Cuidado para não chegar num país em que a cultura é muito diferente da sua e de repente você pode ser preso, você pode, sofrer algum ataque, pode ser agredido, Então, estude a cultura do país ou até mesmo da cidade, porque às vezes a gente vai para cidadezinha aqui, vizinha nossa, e a cultura lá é diferente, a gente não conhece os lugares. Então procure se informar onde que são os lugares que são perigosos, aonde é mais seguro. Se você for para o mar, procure se informar quais são as praias que são mais seguras, que você pode entrar, que não vai ter problema de você se afogar, de repente não conseguir sair do mar, de entrar numa daquelas correntes que tem no mar, que às vezes a gente não consegue nem se erguer, às vezes a gente pode ser levado por essa corrente de água. Ou seja, se informem, pesquisem, para que não corram riscos aí, porque a tendência é que tudo aquilo que acontecer desse dia e para os próximos dias não seja em pouca quantidade, mas sim em muita quantidade, porque é Sol, trígono, Júpiter. E isso aqui, olha, é Sol em Capricórnio e Júpiter em Touro. Isso pode indicar estruturas, coisas sólidas, coisas inteiras sendo levadas por uma onda, lembrando que Júpiter rege peixes também, levadas por uma terra deslizando ou coisas assim. Então prestem atenção. Procurem ver também se a área onde vocês vão ficar não é área de risco, aonde existe a possibilidade de deslizamento de terra devido às grandes chuvas que podem ocorrer nesse fim de ano. Então, se você estuda, se você pesquisa, se você se informa antes, você evita de ir para esses lugares que o risco é muito grande de acontecer acidentes, como enchentes, deslizamento de terra, ou barragens que se rompem, ou coisas do tipo, tá bom? E aqui no dia 28 a gente tem a quadratura de Marte e Netuno. E aqui é mais indício de acidente, mais indício de roubo, mais indício de perdas, de acidentes por falta de atenção. É um dia em que as pessoas podem ficar meio fora de si. Então, às vezes, aquela pessoa que está no barzinho, que sempre tomou uma cerveja, sempre tomou uma cachaçinha ali, pode ser que aquela pessoa pire a cabeça, que de repente você fala uma coisa e aquela pessoa se desequilibra completamente, mentalmente fica completamente enlouquecida e faz uma besteira, saca uma arma, uma faca e pode ser o caos. Tá? E mais uma vez, atenção nas estradas, atenção no trânsito. Gente, Marte aqui, ele indica velocidade. Mercúrio retrógrado indica meios de transporte. Então, a probabilidade de acidente em estradas e com probabilidade de muita chuva, névoa, Netuno, traz a neblina, tira a nossa visibilidade.
Se alguém toma uma latinha de cerveja na hora do almoço, quando parou ali num posto, no meio da estrada, pode ser que aquela cerveja tenha um efeito maior e a pessoa não tenha os reflexos tão bons. Ou seja, cuidado, não se arrisquem nas ultrapassagens, porque a tendência para acidente está muito grande, tá? E aí, no dia 29, a Vênus entra no signo de Sagitário e faz um sexto lindíssimo para Plutão. Aqui é um respiro para Vênus, a Vênus respira um pouquinho, só que, lembrando, ela vai fazer quadratura com Saturno. Lá no signo de Peixes, aqui é como se fosse aquela cobra conseguindo se soltar da antiga pele. Imaginem aquela cobra se soltando da pele e se livrando. É mais ou menos isso. Tanto a cobra quanto vocês já viram que a aranha também deixa aquela casca para trás, que ela consegue passar por essa transmutação, por essa transformação. É a mesma coisa aqui. É como se a gente estivesse deixando uma casca antiga para fora e renascendo. E aí a gente entra em Sagitário e nos transformamos. Vamos colocar numa linda borboleta? É uma libertação aí. Só que com responsabilidade, porque a Vênus vai fazer quadratura para Saturno lá no dia 1º de janeiro. Então, assim, a gente não vai ter nenhum respirozinho aí. Mas isso aqui vai ser maravilhoso. E Júpiter finalmente termina o seu movimento retrógrado e começa a caminhar para frente de novo. E aí ele vai para frente até sair do signo de Touro no ano de 2024. Júpiter entra no signo de Gêmeos. Lembrando que eu vou fazer o vídeo para vocês com mais previsões para o ano de 2024, tá bom? E aí aqui eu trouxe o mapa que é desse dia 31, que é no domingo. Não tem aspectos exatos, mas nós temos um mapa aqui com todos, porque a gente tem que considerar tudo o que está acontecendo no céu, né? Então a gente vê aqui, olha, Mercúrio e Marte fazendo quadratura a Netuno e Vênus está fazendo quadratura a Saturno. Isso no mapa da virada. E a Vênus vai estar fazendo quadratura também com a Lua no signo de Virgem. E a Lua está fazendo oposição a Saturno. Só que a gente vai ter um grande trígono de Terra no céu. O que esse mapa mostra para mim, para essa virada de ano, é que talvez a gente tenha uma virada com muita esperança, com um sentimento de que realmente as coisas vão dar certo. É como se a gente estivesse muito pé no chão, muito realista, sabendo realmente o que quer construir para o futuro. Então, se a gente puder anotar e guardar essas informações para lembrar depois desses objetivos, dessas sensações, desses pensamentos, desses insights que passaram pela nossa cabeça, é muito válido, porque a gente vai estar bastante pé no chão nesse dia e conseguindo entender e moldar essas ideias, sabe? É como se a gente conseguisse entender como montar este projeto. O que a gente precisa para montar esse projeto? Por mais que a gente não tenha as ferramentas, mas a gente está sentindo, a gente está percebendo que é possível, sim. Porém, é aquilo, cuidado com excessos, cuidado com exageros. Não só por isso, mas por isso aqui, olha. Isso aqui está muito forte. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado com acidentes, cuidado com roubo. Tudo aquilo que eu já falei, ainda vou mostrar uma lista para vocês. Essa quadratura também fala da possibilidade de perda mesmo, sabe? De algo de valor ser drenado, ser tirado. É uma quadratura de Vênus com Saturno. Inclusive aqui, né, a Vênus em países estrangeiros, pode ser que isso aqui seja uma retaliação, pode ser que, se a gente não estudar muito bem a cultura daquele país, a gente pode sofrer algum tipo de preconceito, de repente não ser muito bem recebido. Então, isso também ganha foco aí. E nos relacionamentos aqui é um alerta para que você não caia na lábia de qualquer pessoa, não se envolva com qualquer pessoa. Cuidado com o seu corpo, se preserve, escolha muito bem os parceiros, escolha as pessoas que você vai estar ao seu lado, pessoas com as quais você vai viajar, pessoas que são de confiança, e isso tudo está aqui. Inclusive, antes de eu entrar aqui, é importante a gente ver isso. Olha, no Natal, Mercúrio vai estar 27 graus e Marte vai estar 22 graus de Sagitário. Olha só como é que vai estar Mercúrio e Marte no Ano Novo. Marte vai estar 27 graus, que era justamente o grau que Mercúrio estava, e Mercúrio vai estar 22 graus retrógrado, no mesmo grau que Marte estava. Por esse mapa, ele está ligado um ao outro para as duas festas de fim de ano, e esses dois planetas que estão em tensão com Netuno, isso aqui pode indicar que algo que a gente não
planejou muito bem aqui antes do Natal, se a gente não pesquisou, se a gente não se informou, se a gente não ligou para pegar detalhes, se a gente não verificar, por exemplo, os nossos documentos internacionais para viagens internacionais, aí isso tudo vai pesar e muito aqui no Ano Novo. Vocês veem que os graus de Mercúrio vão ser tocados por Marte no Ano Novo e os graus de Marte vão ser tocados por Mercúrio lá no Ano Novo. E isso aqui também tem uma característica de causa e efeito. Então, cuidado com o que você vai fazer hoje, porque o efeito pode vir ali, né? Cuidado com o que você faz no Natal, porque o efeito pode voltar aí no Ano Novo. Então aqui, olha, eu trouxe para vocês e eu vou colocar aqui alguns avisos, tá? Isso tudo aqui eu já falei para vocês e agora eu vou entrar aqui para os alertas. Primeiro, atenção com vulnerabilidade e, obviamente, sofrer abusos. Evite ir para áreas de risco ou muito violentas. Atenção com água, mar, rios, cachoeiras, lagos e meios de transporte marítimo. É mais um alerta: Marte, Mercúrio, Netuno, Lua cheia no signo de Câncer. A probabilidade de acidentes com água está muito grande. Atenção a golpes e manipulações, golpes tanto de pessoas no mercado, de vendas e compras, de translado e coisas do tipo, assim como pessoas, né? Pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente se relaciona, manipulando a gente ali também. Irmãos e parentes podem entrar em conflito, por isso evitar entrar em conflito nesse fim de ano, evitar levar coisas ditas por essas pessoas para o seu coração. Se você levar essas coisas para o seu coração, você pode se ferir à toa, pode ferir a outra pessoa também. É um momento de Mercúrio retrógrado, as pessoas podem falar aquilo que elas não têm intenção de falar, então não leve para o seu coração. Atenção com entorpecentes, álcool ou substâncias que tiram a sua consciência devido a esses aspectos difíceis de Marte, Mercúrio e Netuno. Cuidado com intoxicação alimentar e doenças sexualmente transmissíveis. Isso tudo por conta de Netuno também, Lua no signo de Virgem, também no fim do ano, fazendo tensão ali também. Então, é um período para a gente tomar cuidado, principalmente com alimentos, tá? Então, verifique se o alimento está com bom cheiro, se ele é bem feito. Cuidado para não comer em qualquer lugar, ou qualquer tipo de intoxicação. De repente, você tem uma insolação, aí você bebe água demais e todas as suas águas do seu corpo começam a se desequilibrar, né? E pode haver aí um problema. Então, procure não beber muita água, nem ficar muito tempo sem água. Procure se hidratar de forma equilibrada, a comer de forma equilibrada, a não beber e comer coisas que você desconhece. Não é tempo para se arriscar. Atenção com chuvas na estrada, com velocidade e acidentes, que eu já enfatizei isso muito para vocês, né? Atenção nos aeroportos com bagagens, documentos, carteira, dinheiro, câmbio. Cuidado com cambistas também, tá? Nesse fim de ano. Evite discussão e jogar verdades na cara das pessoas. Você não sabe como essa pessoa pode reagir. A gente está com Marte junto com Mercúrio. E Marte e Mercúrio em Sagitário, que é um planeta que aumenta tudo. Então a pessoa pode simplesmente explodir e enfiar uma faca, te dar um golpe ali, te empurrar e coisas do tipo. Então, cuidado, evite qualquer tipo de conflito. E lembrando, Netuno está no meio, então as pessoas podem perder a noção, perder a cabeça, endoidecer do nada. Então, realmente não arrisquem. E o outro ponto é atenção aos excessos. Comer demais, beber demais, pode trazer consequências ao corpo e pessoas podem acabar indo parar em hospitais, principalmente com problemas nos rins, como pedra nos rins, vesícula e sintomas alérgicos, assim como diabetes, ou seja, pessoas que podem ter problemas com diabetes e também qualquer questão ligada a líquidos do seu corpo. Então esses são os alertas aí para as festas de fim de ano, para as viagens. Fiquem atentos, tá bom? Se cuidem, se preservem. Combinado? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo com essa previsão para o mês de dezembro. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas é muita informação, né? Tem muitos aspectos. Temos aí o Natal, temos o Ano Novo. E eu quis deixar tudo mastigadinho aqui para vocês. Lembrando mais uma vez, se vocês quiserem adquirir
o calendário, é só me mandar um e-mail para encontrosastrológicos@gmail.com. E é só você colocar no título ali do e-mail que você deseja receber o calendário de 2024, junto com aquele mini guia com todos os eventos, retrogradação de todos os planetas, zona de sombra de todos os planetas, tem ali todos os eclipses, em quais signos, quais dias, quais horários, também as mudanças de estação e assim vai. Ou seja, aproveitem, quem quiser, me avisem, mais uma vez, para quem quiser saber o valor, tá R$80, tá bom? E é isso. Lembrando que tem minhas redes sociais, se vocês quiserem me acompanhar, tem aqui minhas próprias redes sociais. Lembre-se de se inscrever no canal, de acionar o sininho aí embaixo, de deixar o seu joinha aí embaixo, de deixar o seu comentário aqui. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.